eu recebo o empresário especialista em cuidadores e tem franquias que falam sobre isso e que cuidam de pessoas, Arthur Hipólito. Tudo bem, Arthur? Bem-vindo ao programa. Obrigado, tudo certo? Bom Obrigado. dia. Vamos falar desse mercado, que é um mercado em crescimento de cuidadores. Muitas pessoas da terceira idade assistem ao nosso programa e têm dúvidas de como escolher o cuidador certo. Tem cuidador certo? Eu acho que tem um cuidador certo para cada pessoa. Nós estamos vivendo uma grande mudança cultural no nosso país em função da mudança do perfil das nossas famílias. E com o envelhecimento é natural que cada um de nós busquemos encontrar o cuidador que vai tratar da nossa saúde, que vai nos dar dignidade. Evidentemente que qualquer um de nós podemos ser um cuidador. Naturalmente seria o caso de eu poder cuidar dos meus pais, mas meu pai mora a 1.200 quilômetros de distância. Meu pai hoje tem 87 anos, mora em Aimorés, lá no interior de Minas Gerais. Quem é que vai cuidar do meu pai comigo morando a 1.200 quilômetros de distância? Então é necessário que a gente, além de ter o cuidador doméstico, a gente também tenha o cuidador profissional, que é aquele que vai fazer a mudança para a qualidade de vida que nós vamos ter que ter nesses anos que virão. Vou mandar um beijo para Minas Gerais, já que você citou os mineiros, doce de leite, pão de queijo, queijo. Ei, que delícia, gostoso. Sente saudade, né? Exatamente. Olha, eu quero também te chamar a atenção, se você quiser mandar alguma pergunta, o nosso WhatsApp, nós estamos ao vivo, é 0 operadora 12 997 27 6383. Bom, pelas estatísticas, nós vamos ter um número, milhões e milhões de pessoas na terceira idade, inclusive eu daqui 20 anos, estarei com 67 anos, portanto, na terceira idade. Mas estaremos mais ativos, portanto, os cuidadores vão ficar um pouquinho para 80 a mais. Ou você acha que não? Quando a pessoa precisa de um cuidador? Na verdade, vai depender da situação de saúde que cada um de nós vamos chegar nesses 70, 80, 90 anos, não é? Particularmente, nós temos no Brasil hoje cerca de 31 milhões de brasileiros com mais de 60 anos. E a gente enxerga que até 2039 nós seremos um país praticamente da terceira idade. Olha que coisa aí próxima, daqui a 20 anos exatamente. Daqui a 20 anos, exatamente. 2039, nós teremos mais idosos do que jovens no Brasil. Então é muito importante que a gente estiver procurando um cuidador, ele não é uma pessoa para fazer um trabalho invasivo, ele não é uma pessoa para fazer uma aplicação de uma injeção, limpar uma traqueostomia. O cuidador é para nos dar dignidade, para nos dar qualidade de vida. Então vai depender de como nós vamos chegar no 67, no 77, no 87. Eu acho que é uma realidade muito pessoal de cada um, mas que vai trazer uma mudança a partir do momento que você tem a possibilidade de contar com estruturas que possam te atender. Eu acho que esse vai ser o grande segredo. Que é o caso da sua franquia, Home Angels, exatamente. Né? Que treina pessoas. Hoje nós somos uma grande rede no Brasil, que é a Home Angels, é uma operação de cuidadores de idosos. Mais de 150 unidades? São 160 unidades no Brasil. Nossa, é muito grande. Praticamente do Oiapoque ao Chuí, né? Na verdade, na América Latina, nós somos praticamente a maior operação. Mas qual que é o nosso grande objetivo, sabe, Maria Cândida? É cuidar das pessoas, é fazer o bem. Eu acho que quando a gente se propõe a trabalhar com cuidadores de idosos, nós estamos cuidando daquilo que deve ser o maior valor para um ser humano, que é cuidar dos nossos pais, cuidar da nossa mãe, que nos deu vida, que nos cuidou quando éramos crianças. Então, olha o tamanho da responsabilidade que a gente tem de selecionar um cuidador, de recrutá-lo, de supervisioná-lo, de treiná-lo e colocá-lo dentro da sua casa para que você entregue para ele o maior diamante que você possa ter da sua vida, que é o seu ente querido. Então, o desejo de todo mundo é claro que a gente quer dar um cuidador para os nossos entes queridos, mas muitas pessoas devem estar do outro lado da tela e falar assim, ai, mas Maria Cândida, eu não tenho dinheiro para ter um cuidador. E como que a gente resolve isso, Arthur? Eu acho que é uma pergunta muito importante, porque você, que porventura não tem essa condição de contratar um cuidador profissional, você pode se transformar num cuidador doméstico. Eu acho isso muito importante. Nas médias e grandes cidades, existem várias ONGs que dão cursos de cuidadores de idosos. Existem várias escolas patrocinadas pela maioria das prefeituras que dão cursos de cuidadores de idosos. Por quê? Porque eles sabem que essa é uma tendência que veio para ficar. Então, nós vamos ter que treinar o próprio familiar para que ele possa cuidar do seu ente querido, como também vamos treinar os profissionais que também cuidarão do ente na medida que esse familiar não tem essa disponibilidade de tempo. Então, se você tem essa necessidade, procure na sua região um curso de cuidador de idosos que com certeza você vai encontrar. Ou na própria internet também tem vários cursos que orientam desde como você virar um idoso. No dia desse, assistindo o seu programa, eu vi aqui uma aula que você deu, trouxe aqui uma fisioterapeuta, né? Isso, a gente falando como virar o idoso. Olha que coisa bacana. Por causa das feridas. Eu acho que a gente vai ter que falar cada vez mais sobre isso. Gostei, tá vendo? Arthur. Exato. Então, quer dizer, nós vamos ter que falar mais
sobre isso, quer dizer, como treinar essas Isso. pessoas, né? Como virar um idoso na cama, como dar o banho, como evitar as quedas dentro de casa, que é uma coisa importantíssima. Nós Sim. sabemos que um dos maiores índices de acidentes que levam à morte depois é a dos queda, 60 né? anos, Principalmente né? no banho, né? Isso. E aí tem muitas Tem famílias... que adaptar toda a casa. Vejam só, tem muitas famílias que ainda não têm aquela barra de proteção No dentro do banheiro, que é para você segurar. Ou o tapete, né? Aqueles tapetes que ficam assim. Ou a pessoa vai caminhar pela casa, tem diversas coisas para tropeçar, porque o idoso ele anda meio que arrastando os pés. Então tudo isso a gente tem que prestar atenção. Que tem muitos degraus e a pessoa já começa. A gente fala aqui muito também de um pouquinho de musculação, mesmo que a pessoa faça em casa, a gente dá exercícios que a pessoa pode fazer em casa para conseguir melhorar a massa muscular, para segurar uma sacola, para poder andar até a padaria. Você sabe que com o envelhecimento, nós vamos ter vários itens de qualidade de vida que vão enfrentar essas doenças que vêm com o envelhecimento. Mas uma das maiores preocupações nossas, Maria, é a sarcopenia. Nós trabalhamos muito, nós temos um grande amigo lá em Campinas, o professor Nivaldo Baldo, que realmente nos orienta muito, porque o idoso ele vai perdendo a massa muscular. Isso. E ao perder a massa muscular, ele se expõe a acidentes, a quedas que acabam levando ele para o hospital e às vezes a óbito. Então é muito importante se preparar para isso. E você falou da dignidade e de ele estar pronto, por isso que eu falei, ir até o supermercado. Quando a pessoa, ela se vê não podendo ir até um supermercado, porque ela não tem, dói muito a perna e tudo, ela vai se retraindo. E o que a gente quer é expandir a qualidade de vida desse idoso. Exatamente. Aí, voltando à sua pergunta inicial, quando escolher um cuidador de idoso, né? Isso. Quando escolher, começa, na verdade, quando você, enquanto membro familiar, não consegue ter tempo e disponibilidade para ficar ao lado do seu ente querido, do seu pai, da sua mãe. E não é porque a pessoa não quer, muitas Exatamente. vezes. Não se sinta culpado. É porque muitas vezes você tem que trabalhar para poder dar o mínimo para aquele idoso também. E hoje, o mundo, na verdade, é uma grande aldeia, né? Porque, às vezes, as pessoas nascem, como eu nasci em Minas Gerais e moro em Campinas, em São Paulo. Às vezes, a pessoa nasce em Campinas e o filho vai morar em Manaus, no Rio Grande do Sul, às vezes fora do país. Então, é muito importante a gente compreender que se você não consegue dar essa dignidade para o seu pai, talvez seja a hora de contratar um cuidador de idosos. Tá, então é basicamente quando ele começa a ficar impossibilitado de fazer as coisas sozinho. O que eu costumo dizer? Normalmente, um idoso, quando ele consegue fazer as suas alimentações sozinho, quando ele consegue tomar banho sozinho, né? Quando ele consegue se trocar, eu acho que ele é uma pessoa independente. Quando ele começa a perder essas possibilidades, ou quando ele é levado para uma cama, aí o sinal de uma dependência precisa realmente ter alguém que possa ajudá-lo, né? Então, vamos resumir o que a gente falou até aqui. O cuidador chega uma hora que ele é necessário. Você também pode ser treinado para poder cuidar do seu pai, da sua mãe ou de um ente querido. Esse pode ser uma renda extra desde que você esteja treinado para isso e goste disso. Eu acho não é que verdade? não só... Porque não adianta você trabalhar com idoso se você não gosta de trabalhar. Você gosta de criança. Eu acho que você tocou num ponto importante que eu acho que nem será uma renda extra. Eu acho que nós vamos ter uma mudança de perspectiva de trabalho no Brasil em que para muitas pessoas será uma renda principal. Hoje, particularmente, já temos uma tendência de precisarmos mais de cuidadores de idosos do que de babysitter, do que de babás, porque os casais têm menos filhos, então, na verdade, se você gosta de criança e você ia trabalhar como criança, hoje, provavelmente você vai ter que mudar o mercado, fazer um novo curso, se atualizar. Então, acho que esse trabalho para os fisioterapeutas, para os terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, vai crescer muito nos próximos anos, né? E para as pessoas que são da área de saúde, então, é inimaginável o tamanho do crescimento desse mercado. Mas ela precisa ser da área de saúde para ser um cuidador? Não. É melhor. É melhor. Mas não precisa. Não precisa, porque ela pode fazer um curso de cuidador. Existe, inclusive, um projeto de leis... Você dá curso para cuidador também? Não, nós não fazemos o curso, porque nós já contratamos as pessoas que já vêm com os cursos já feitos. Nós simplesmente as aperfeiçoamos, né? Nós damos treinamento para elas. Mas existe um projeto de lei hoje que obriga o cuidador a ter um curso de cuidador, com uma carga horária mínima que está transitando no nosso Congresso Nacional. Então, a partir do momento que essa legislação seja aprovada, você, para ser um cuidador, vai ter que fazer um curso, porque, na verdade, a nossa origem do cuidador era que quem cuidava de idoso era uma filha que ficava para a titia,
ou que ela enviuvava mais cedo, né? Sei. E a gente ainda tem que o homem, geralmente, ele não né? Sempre é a mulher. É um caso principalmente ligado à figura da mulher. Ou aquelas pessoas que trabalhavam na casa das nossas casas, nas casas das famílias, ficavam lá uma vida inteira, 20, 30, 40 anos, 50 anos, cuidava dos filhos, depois cuidava dos idosos. Essas pessoas já não existem mais, não é? Exatamente. A família brasileira mudou, a cultura mudou, então é necessário a gente se adaptar a esses novos tempos. Portanto, se você gosta dessa área, vem aí uma grande oportunidade de trabalho para você. Exatamente. Arthur, vou pedir um minutinho para você, já volto e já... Empresário, tem uma franquia muito grande que treina cuidadores, né? E inclusive a pessoa que está assistindo pode ser um franqueado. Pode ser um franqueado. Se você realmente busca algo para se desenvolver profissionalmente, você vai encontrar na Home Angels uma capacidade de encontrar uma empresa do bem. Porque eu acho que é muito bacana você poder fazer um trabalho que seja do bem, que atenda as pessoas e poder ter um sucesso pessoal e profissional. Mas para isso você precisa gostar de pessoas. Eu tenho dito, Maria, que a pessoa, se ela quiser ter um negócio na área da saúde, ela tem que responder aquela pergunta do dia 24 de dezembro, sabe? Porque no dia 24 de dezembro, você está com a sua mesa posta, toda a ceia de Natal está ali, seu telefone toca, e aí o seu cuidador, por algum motivo, ficou doente e não pôde ir. E o teu cliente diz, quem é que virá substituí-lo hoje? Duas alternativas você tem. Ou você tem um outro cuidador de reserva para ir para lá, ou você terá que ir. Se você for, você está capacitado para ter um negócio na área de cuidador. Se você não for, provavelmente não é a sua praia, é melhor você mudar de ramo. Eu queria falar um pouco sobre o familiar que se torna o cuidador e muitas vezes tem problemas psicológicos. Eu já recebi pessoas aqui falando, olha, minha mãe tem Alzheimer, eu já estou há 10 anos, sei lá quantos anos cuidando e eu estou estressada, acabada, assim, eu psicologicamente isso me afeta muito, porque pessoas deixam de ter a vida delas para cuidar de familiares, né? Como que a gente resolve isso? Na verdade, nós temos uma separação muito importante aí. Nós temos uma separação do cuidador de idosos, né? E também temos uma separação que nós chamamos de cuidador terapêutico. Qual que é essa visão que está acontecendo? Nós estamos vivendo um mundo de muitos transtornos psiquiátricos, né? E a falta de memória também, juntamente com os transtornos psiquiátricos ou as dependências químicas, levam necessariamente a um cuidador terapêutico. Porque normalmente esse cuidador terapêutico ele é feito por profissionais ligados à área da psicologia, melhor preparados para lidar com essa pessoa que não tem mais memória, com a pessoa que é um dependente químico, por exemplo, está numa fase de recuperação, ou uma pessoa que tem uma síndrome do pânico, que não pode ficar sozinha, ou tem depressão, e se você deixar ela sozinha... Essa pessoa também precisa de cuidador. Precisa de cuidador também, sim. Porque olha quantos casos de suicídio, sim, lamentavelmente, a gente encontra, sim, de pessoas que o familiar estava cuidando dela, saiu para ir a um supermercado, ou saiu para ir numa consulta médica, quando voltou, encontrou um problema, né, tristemente visto dentro da sua, sim, casa como um caso de suicídio. Então, você tem que separar esse cuidador de idosos desse cuidador terapêutico. Então, se você é realmente um ente familiar que está cuidando do seu pai, da sua mãe, por exemplo, se você não está preparado para lidar com essas questões psicológicas, provavelmente você vai se estressar mesmo. Então, é necessário. A gente tem perguntas aqui ao vivo. Vamos colocar a primeira pergunta. O Cláudio, bom dia. Eu gostaria de saber como entrevistar um cuidador de idosos para saber se ele terá o perfil para a minha tia que é idosa. Excelente pergunta, Cláudio. Como fazer isso? Então, nesse processo de seleção, existem basicamente... O que a pessoa tem que prestar atenção na entrevista? Nós temos que prestar em 4 tipos básicos de pessoas. Nós temos pessoas mais orientadas para relacionamento, pessoas mais orientadas para processos, pessoas mais orientadas para resultados, tá certo? E pessoas mais voltadas para o macro, para ideias, pessoas que não têm muitos detalhes. Quer dizer, que tipo de cuidador você precisa para esse familiar? Esse familiar é um familiar que está mais acamado? Ele tem um procedimento de tomar remédios de X em X hora? Ele tem um processo diagnóstico que o médico que o acompanha, o orientou? Provavelmente nós vamos precisar aí de um cuidador mais analítico, voltado mais para os detalhes. Agora, eu tenho uma tia que não está acamada, ela está entrando na fase ainda que ela se sente ainda independente, embora precise de alguém. Então, na verdade, eu preciso de um cuidador que seja mais uma dama de companhia, que realmente fale com ela sobre outras coisas da vida e que não seja tão importante o procedimento do remédio. Porque você tem uma diferença de comportamentos aí. Sim, então é muito importante essa seleção. A pergunta é muito importante porque nem todo mundo é igual. Quais profissões, por exemplo, que a pessoa já teve que ajudariam a
ser um bom cuidador? Na verdade, a maioria dos cuidadores que trabalham conosco hoje já são da área da saúde, ou são auxiliar de enfermagem, ou são técnicos de enfermagem. Agora, qualquer pessoa, eu, por exemplo, sou advogado, que goste... posso fazer um curso de cuidador e cuidar do meu pai e da minha mãe, não tem nenhum problema que envolva isso. Tá? E pode ser, ele falou tia, né? Pode ser, tem que ser só mulher na hora da entrevista, e ele entrevistaria só mulheres, ou homens também estão aptos para cuidar? Então, outra situação que vai junto com a resposta do perfil. Imagine que você tem uma tia que ela tem um problema de obesidade. E essa tia precisa de alguém forte para poder levar. Ela está acamada. Ela precisa para ser virada na cama, para ser retirada para ir para o banho. Provavelmente você vai precisar de uma cuidadora bem forte, tá certo? Ou você tem um homem, por exemplo. Um homem, de repente. Um homem, de repente, que possa ajudar especificamente a cuidadora. Porque você pode ter uma cuidadora durante 12 horas, por exemplo, e na hora do banho pode vir alguém exatamente só para complementar aquele trabalho. Por quê? Imagina uma pessoa que pese 120, 130 quilos, como é que você vai tirar ela da cama? Então, essa avaliação do perfil também envolve a própria situação física do cuidador. Se ele tem força, se ele tem dinâmica para cuidar daquele Então, isso depende exatamente do que você precisa. Exatamente. Deixa eu ver a próxima pergunta. Cleide Gonçalves, bom dia. Eu queria fazer o curso. Existe qualificação pela internet? Existem vários cursos pela internet. O próprio Ministério da Saúde divulga apostilas de cursos de cuidadores de idosos. Quer dizer, qualquer Google que você der aí, manual de cuidadores de idosos, como fazer um curso pela internet, você vai encontrar diversas opções. O importante é você fazer e buscar essa qualificação para cuidar de alguém. Ela é nova, ó, pela foto, você vê que ela é nova. A Cleide, né, se interessou, pode ser uma alternativa mesmo. E se ela mora numa grande cidade, com certeza ela vai encontrar esse curso talvez mais perto da casa dela do que ela imagina. Quanto tempo duram esses cursos? Normalmente 2 meses a 3 meses. Tudo isso? Porque é uma carga horária muito importante, porque você trabalha desde o procedimento de como trabalhar o lado psicológico do idoso, desde os lados dos cuidados pessoais, né, que você vai ter que estar preparado. E também, o cuidador, você falou que ele não faz procedimento invasivo. Exatamente. Ele não faz procedimento invasivo. Ele não pode, por exemplo, aplicar uma injeção. Eu posso ter um técnico de enfermagem contratado como cuidador, cuidando do familiar, mas ele não pode, na função de cuidador, aplicar uma injeção. Né? Nem se for um enfermeiro, por exemplo, formado na melhor universidade do país, ele não poderá aplicar uma injeção se ele estiver contratado como cuidador. Então, é uma separação que é uma norma do Ministério do Trabalho que é seguida de norte a sul do país. Tem mais uma pergunta? A Cris, ela pergunta, qual é o valor salarial de um cuidador? Excelente pergunta. É uma média, tá, Arthur? Não precisa... O valor médio que se ganha de um cuidador no Brasil hoje, considerando as horas extras que ele faz, em torno de R$ 1.200 a R$ 1.500. Tá. R$ 1.500 por mês? Por mês. Mas a gente acha que é tão caro um cuidador? Eu acho pouco. Na verdade, você ganha em torno de R$ 1.500, é que você tem toda uma carga tributária que envolve fundo de garantia, envolve todos os valores que você tem que repor, né, do ponto de vista dos tributos que nós pagamos no nosso país. Mas pode ganhar mais se você trabalha, por exemplo, agora, Natal, Réveillon, feriados, não é? Sim, é que se você é um cuidador autônomo, por exemplo, você vai viver nessa situação de depender de alguém que vai te contratar nesses dias. Como você procura trabalhar de forma mensal ou por 12, por 36 horas, você vai ter uma carga horária específica e você vai colocar isso dentro da sua agenda. Então, esse salário de R$ 1.500 envolve aí também, praticamente hoje nós estamos falando de um salário mínimo e meio praticamente, entre os valores que ele acaba recebendo, que é o valor que ele começa a carreira já dele dentro desse aspecto. Mas pode aumentar. Pode aumentar. Esse valor. Porque ele pode virar um supervisor, ele pode controlar uma equipe. Nós temos, por exemplo, Maria, franqueados que tem 250 cuidadores trabalhando para ele. Então, 250? Cuidadores. Porque para cuidar de uma pessoa 24 horas, 30 dias por mês, nós precisamos de no mínimo 3 pessoas. Uma de dia, uma de noite e uma que faz as folgas. Entendi. Então, veja, é um número grande. A cada 30 clientes são 90, no mínimo 90 pessoas. Porque você pode também fazer isso como parte do seu trabalho. 6 horas você é cuidador, de repente 6 horas você trabalha em outro. Pode ser? Pode ser, porque na verdade a contratação do cuidador depende exatamente da necessidade que a família precisa. Tem gente que precisa de um contrato de 6 horas porque a pessoa sai de casa às 8 e volta às 14. E aí o resto do tempo ela cuida do familiar. E tem gente que precisa de 12 horas, ou 24 horas, ou às vezes 30 dias direto, né? Vai depender exatamente da necessidade individual de cada pessoa. Eu vi que muita gente se interessou, né? E eu gostaria de saber quanto que custa o curso. Eu sei que você não dá o curso, mas mais ou menos você que está na área, o curso de cuidador. A maioria desses cursos são gratuitos.
Como assim gratuitos? São custos feitos por ONGs e feitos por escolas profissionais das prefeituras, por exemplo. Na cidade que eu moro, por exemplo, em Campinas, o custo é gratuito. Então, você realmente vai lá, se cadastra junto àquela escola técnica e faz o curso durante 60, 90 dias e está de lá com um certificado de cuidador de idosos, te habilitando para trabalhar nesse mercado. Olha, você que é sensível, gosta de idosos e, de repente, está procurando uma opção e a gente espera que o país melhore economicamente, né, no ano que vem, as pessoas vão poder, inclusive, contratar mais cuidadores. Então, de repente, está na hora de fazer um curso desse, porque esse curso você vai aprender sempre, mesmo que você não seja cuidador. E abrir as portas do mercado para você. Exatamente. Né? E nós, particularmente, às vezes, nós somos tão procurados lá nos nossos sites, nos nossos telefones, que às vezes nos faltam cuidadores. Porque nos faltam cuidadores, às vezes a pessoa precisa de um cuidador numa cidade onde nós ainda não estamos presentes. Então é muito importante que a pessoa se cadastre no nosso site, lá na homeangels.com.br, porque às vezes nós temos oportunidade de trabalho para essas pessoas onde elas estiverem. Olha, eu vou dar os telefones de contato e também vou dar o seu Instagram. É 0 operadora 11 5533 9720 e para o WhatsApp 0 operadora 11 99777 9798. O Instagram do Arthur é Arthur Hipólito. Arthur Hipólito. Esse Arthur é com TH ou TU? Sem o H. É Arthur, A-R-T-U-R. Isso, exatamente. Arthur, muito obrigada por você esclarecer um pouco mais pra gente sobre como funciona esse mercado de cuidadores, que é um mercado em ascensão, importante e que traz de volta a dignidade pra pessoa. E muitas pessoas, eu sei que idosos, eles se tem tanto carinho pelo cuidador que às vezes eles denominam como até filhos, né, deles. Então... E eu fico muito feliz do convite que nós recebemos para estar aqui com você hoje, porque, na verdade, a gente se inspira um pouco também no seu trabalho. Obrigada. Porque o seu trabalho tem essa função de orientar as pessoas, de capacitar as pessoas. E como é esse quadro que eu assisti aqui, nós temos um canal nosso no YouTube que a gente faz todas as semanas dicas de como cuidar de idosos. Porque nós reconhecemos que nem todas as pessoas têm recursos para poder contratar um cuidador. Então, nós procuramos dar alguma coisa para a sociedade, para a comunidade, para aquelas pessoas. Home Angels, é só entrar no YouTube, Home Angels, muito você bom. vai ter dicas de como cuidar do seu idoso, desde pessoas acamadas, com Alzheimer, com problema de memória, e se eventualmente... De graça. De graça. E se você não conseguir cuidar, a gente está à sua disposição. É isso aí, Arthur, muito obrigada. Volte outras vezes ao programa. Obrigada e bom trabalho para você.